Bom dia, eu sou Marina. Nós estamos aqui no nosso podcast Minas com Maria. Nós somos uma candidatura compartilhada do coletivo Vozes Marias. Nós estamos aqui hoje com a Maria da Consolação, que é a nossa candidata a deputada estadual, e também com a Lucide Nanã, também nossa candidata nessa candidatura compartilhada. E hoje nós vamos conversar sobre o tema de cultura tradicional, ancestralidade e o combate à intolerância religiosa. Então, eu queria que vocês se apresentassem um pouco, vocês duas, falassem um pouco de vocês, de onde vocês vêm, para a gente poder começar essa conversa nossa, uma conversa tranquila em relação a esse tema que é tão importante para nós. Pode ir, Luci. Bom, meu nome de registro é Lucide Fátima Pereira e meu nome que eu adotei atualmente é Lucide Nanã, por ter me iniciado no culto do candomblé como ajoiê, que é um cargo como se fosse de assistência, para zelar o santo, para cuidar do orixá. Eu estou começando por aqui para poder fazer um retorno, né? Então, eu sou Lucide Nanã, sou professora aposentada da rede municipal, sou coordenadora do Bloco Oficina Tambolelê, sou filha da Dona Fininha do Seu Santos e moro no Novo Glória, região noroeste de Belo Horizonte, mãe do Acauã e da Iami. Eu sou Maria da Consolação, sou professora aposentada da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, trabalhei também na UENGS, militante feminista. Eu nasci e cresci na Vila dos Atrevidos, no bairro Cachoeirinha. Sou filha da Dona Geralda e do Augusto Rocha. E estamos aí na luta. Maravilha. Pegando um pouco desse tema, né, pensando um pouco nesse tema, vocês que vêm, inclusive, de origens e crenças diferentes, queria escutar um pouco da Luci, como que é essa questão do combate à intolerância religiosa na vida dela, na questão da dedicação à vida dela, no processo da militância, nesse embate, né, nesse debate. E que a Luci acabou de falar que ela é coordenadora também do bloco, né, Tambolelê. Como que é esse movimento, como construiu esse movimento culturalmente na cidade. Então, poder falar um pouquinho disso pra gente. Seria ótimo. Como é que eu vou fazer para desenrolar? Ela fez um novelo de coisas ali. Um novelão. Bom, a minha trajetória na religiosidade, ela vem bem depois do processo de militância que começou lá nos anos 80. Então, o que acontece? Quando entra no contato com o movimento negro, a gente começa a ver as culturas tradicionais do Congado, né, que é o reinado, principalmente o reinado aqui de Minas Gerais, o candomblé enquanto focos de resistência. Era essa referência que a gente tinha. Eu sou de uma família, de uma tradição católica, comecei essa relação, fui parar na militância justamente por causa dos movimentos de grupos de jovens da Igreja Católica, e a partir dali a gente vai descobrindo esses outros territórios de resistência que vinham também de uma religiosidade, mas que era do candomblé, que era do reinado, que é uma manifestação que é católica também, mas tem toda uma característica específica. E aí o meu contato ele vem daí. E é interessante que quando a gente vai amadurecendo e começa a entender por que o candomblé e o reinado eles são focos de resistência. Então, porque ali está toda a informação que a gente, enquanto pessoa negra, a gente vai perdendo, no sentido da nossa ancestralidade. No caso nosso, a gente perdeu tudo. A primeira coisa que fizeram quando a gente chegava nessas terras era ser tirado o nome.
Então, assim, a partir daí, é uma das coisas, né? Uma das características da gente enquanto pessoa negra, a gente não tem referência de onde eu vim, qual que é a minha origem africana, né? Então, hoje tem a modernidade do DNA aí que a gente até consegue achar, mas essa referência de família, né? Lá de qual lugar, qual sobrenome, a gente não tem isso. E o candomblé ele conecta a gente com essa energia ancestral que a gente não tem enquanto matéria, que a gente não tem condição enquanto matéria, mas que a gente busca através da espiritualidade. E à medida que a gente vai amadurecendo, eu fui me iniciar agora, mais de quase 40 anos depois de ter tido contato com isso, que eu fui me iniciar, porque é esse processo de amadurecimento, de renascimento para a gente mesmo. É uma coisa que vem muito do interior e a gente consegue ver essa resistência, e aí ela é política, ela é social. E que eu percebo hoje, enquanto alguém de dentro, é que o tamanho da importância que é o candomblé existir até hoje, porque nos anos 80 a gente tinha uma preocupação de manutenção. Porque se hoje a gente tem todos os problemas que temos aí, né, de preconceito, de ataques, nos anos 80 estava quase que por fechar, né, os terreiros, as pessoas. Então, hoje, tantas décadas depois, a gente vê ele existindo ainda. Eu não gosto muito de focar na intolerância religiosa, porque parece que eu estou me preocupando com o outro, né, que é intolerante, que não me aceita, que ele precisa me aceitar. Eu gosto da afirmação de liberdade religiosa. Eu existo, né, pratico meu culto e defendo o espaço, e por isso a gente resiste para que ele continue existindo, porque inclusive é constitucional a liberdade religiosa. Então eu não tenho que me pautar pela intolerância, porque ela é do outro, ela não é minha, né? E o candomblé ele é uma manifestação religiosa que, no meu caso, eu considero completa, porque é relacionado com todos os elementos. Então, a relação da gente na prática do candomblé não é que dia que é a sessão, qual horário que é, eu vou lá, entro lá, participo da sessão, tipo de 7 às 8, volto para casa. Então, a gente dorme, acorda e respira essa energia o tempo todo. Então, é o axé. O axé é o que? É energia vital. É o que faz a gente existir. É o que fortalece a gente, né? Como se fosse o alimento da alma. O axé é isso. E a relação com os elementos. Então, a gente percebe que, por ser uma religião dos segredos, então a gente não pode falar do culto, dos rituais propriamente dito. Mas, assim, a relação com a natureza é muito parecido com a cultura indígena, inclusive. Porque, assim, os orixás, no caso, eu sou da nação de Queto, os orixás eles são relacionados com os elementos da natureza. No candomblé, para poder reverenciar, então, tem todas as... o canto, é a dança, são as cores, são as comidas, são os elementos de cada um. Eu sou de Nanã, e o elemento de Nanã é o barro, são as águas paradas. Então, na mitologia africana, na história, Nanã que ofereceu o elemento, essa conexão, né? A nossa matéria foi fornecida por Nanã quando foi ser moldado o ser humano, e quando a gente morre, a gente devolve o material que ela emprestou. Ela não deu, ela emprestou o material para que a nossa matéria existisse. E na cultura indígena existe também essa definição, que a terra nos empresta um manto
e quando a gente morre, a gente devolve o manto que ela nos emprestou. Então tem essas interseções da cultura negra, da cultura indígena, que é muito relacionado com os elementos da natureza e muito pouco se fala, né? Eu vou passar a bola, senão eu vou falar os 20 minutos todos sozinho. Mas tá ótimo, ó, muito aprendizado. Eu tô aqui estamos aqui só na escuta, só né? na escuta. Agora escutar um pouco da Maria da Consolação, um pouquinho sobre essa trajetória na vida dela também, trajetória de luta dentro dessa temática tão importante para nós. Então, ouvindo a Lucy, né, pensando eu também fiz parte, né, do grupo de jovens, e a gente se conhece há muitos anos, né, Lucy? Tem uma geração nessa cidade, não só aqui, né, nessa cidade, também em outras cidades, mas assim, igual, né, o Celeno também foi da Pastoral da Juventude, né, que se conhece nesse processo do debate religioso. Era o espaço, os grupos de jovens, eles eram o espaço para a gente estar no mundo, descobrir o mundo, se conectar, realizar ações comuns. Eu quero voltar um pouco antes disso. Assim, a minha infância, né, eu nasci e cresci em Belo Horizonte, na Vila dos Atrevidos, e é uma região ali fica ali em Cachoeirinha, então tem Concórdia, Santo André, então era uma outra forma de ocupação daquele espaço também, se a gente observar hoje as vias de acesso. Então tinha aqueles períodos das festas, né? Então chegava o pessoal da Folia de Reis, chegava o pessoal do Congado, o dia de São Cosme e Damião, as festas junina era de levantar o mastro, né? Meu pai era responsável por enfeitar o mastro de São Pedro. Então, ele que levantava o mastro. Então, eram aquelas festas juninas. Era como a gente estava aqui. Ai, vai ficar assim mesmo. Mas era como... Fica à vontade para se emocionar. Mas é como se a gente estivesse na roça, né? Eu acho que tem essa conexão na cidade de Belo Horizonte de várias experiências, de uma diversidade religiosa que tem a ver também com aqueles que vieram de outros lugares e trouxeram isso, né? E isso está gravado no chão da cidade. E como que isso, às vezes, dentro da escola, né, ela não aparece com a força que precisa aparecer. Eu lembro que tem pouco tempo, bem recente, a gente estava na época do Fora Lacerda, a gente estava numa festa do Congado, no Concórdia. Aí eu encontrei uma aluninha do Cônego Raimundo Trindade. Falei, você está aqui? Minha avó é rainha, né? Minha avó está no Congado. Então, esse espaço não dito na escola. Nós temos na escola várias famílias que são envolvidas nessa diversidade religiosa e que não têm... são silenciadas, né? Não se mostram. Por isso, assim, uma das experiências fortes, que eu vou trazer esse debate aqui para a escola, assim, foi quando o primeiro folk encarte da nossa escola, de recuperar raízes, nós fizemos toda uma apresentação, levamos as guardas, né, de Congado para a escola, toda a diversidade que tinha, e uma das primeiras atividades que nós tivemos pedagógica na semana de outubro, né, na semana das professoras, a Anália Eulália levou a gente para conhecer Arturos. Isso lá em 1986, 87, nós fomos conhecer Arturos. Então, de conhecer essa diversidade. Mas eu também quero fazer um registro desse meu processo de formação na igreja. Então, eu comecei no grupo de criança, né? Ia para as festas com a minha avó. O sonho era a gente conseguir a missa do galo. Se a gente conseguisse ficar acordado para a missa do galo, né? Que era uma festividade. Mas as festas de São José, então comecei no grupo de criança, no grupo de adolescente, de jovens. Fui para catequese, crisma, coral, né? O coral Pequena Semente, que a dona Glória e a minha madrinha Marieta faziam, né? Na paróquia Pio XI, então, na paróquia Pio X.
Nossa, gente, agora eu vou ter que esquecer o nome da paróquia, depois vocês cortam. Na paróquia era algo assim muito forte. E era uma mistura, né, com essa socialização, porque a gente se deve ter vivenciado isso também. Era o grupo de jovens, de criança que estava lá nos Vicentinos, que mesmo sendo muito pobres, ajudavam a acolher os mais pobres do bairro, né? Iam visitar quem estava aprisionado. Então, a gente visitava o presídio de Neves todos os anos para apresentar, para fazer a missa de Natal junto. Ia visitar as pessoas que estavam nos abrigos, visitar as pessoas que estavam na colônia Santa Isabel. Então, você tinha um movimento que era também de sensibilização, de cuidado do outro. Mas havia uma discussão, e esse era o momento da igreja naquele momento, de disputa também, né? De culturas religiosas. Porque eu fui formada numa perspectiva muito ortodoxa, né? Então, eu andava com a Bíblia debaixo do braço, assim, eu sabia de qual é salteado, qual a diferença que tinha entre a gente e os evangélicos, né? Então, eu sabia capítulo e versículo, né, onde que estava a diferença, qual livro que tinha, qual que não tinha. E depois a gente foi conhecendo a teologia da libertação, a partir da pastoral da juventude, e isso trouxe uma outra perspectiva de uma igreja que já tinha um engajamento, né, dessa solidariedade, mas ela vai ser ampliada, né? Vai ser ampliada com um processo também de um compromisso social. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de registrar também, e eu escrevi isso quando eu estava tentando o mestrado, não, é um registro de como que, nesse espaço da igreja, nós tivemos um grupo de mulheres jovens fazendo um debate sobre religião e a participação das mulheres. E como que os espaços, nós podíamos fazer várias coisas, mas na hora do culto, né, nos rituais, e aí seria bom esse diálogo, né, com essa experiência da Lucy, na hora dos rituais, as mulheres estavam fora do altar. Então, se nós formos observar, é bem recente, né, vamos dizer assim, da minha trajetória de vida, esse espaço para as mulheres serem ministras da Eucaristia, por exemplo, né? Então, era um espaço que você fazia tudo, mas naquela hora os homens tinham... era um local para os homens, né? Então, acho que é um registro que eu tenho forte disso, e essa busca também das mulheres, e aí de conviver com as católicas pelo direito de decidir, e mais recentemente conhecer as companheiras das evangélicas pela igualdade de gênero. Então, é um processo também das mulheres estarem ocupando esse espaço do sagrado, da espiritualidade, com uma demanda de que, se Deus ama todas as pessoas, ama a gente, né? Claro. E falando um pouco, para a gente ir finalizando, né, escutar um pouco do que a Lucy vai trazer também, que eu vi que ela anotou umas coisinhas aqui. Mas tem forte agora, né? A gente passou por um período forte agora em relação a um setor da sociedade pautando o que a gente chama de escola sem partido, e uma das principais coisas, além de ter uma negação à diversidade de gênero, a uma diversidade de orientação dentro da escola, uma das principais questões é a questão das manifestações dessa diversidade religiosa também dentro da escola. Então, quando você trouxe, né, que isso não é visto, né, nas escolas, e a Lucy trouxe um pouco que na década de 80 era uma questão de se ia conseguir continuar existindo, né, Lucy? Como que isso também tem nos afetado agora, tanto do ponto de vista dentro das escolas, porque são literalmente projetos de leis, né, que tramitam dentro das câmaras municipais, nas assembleias legislativas, que trazem esse debate, na realidade, de impedimento dessa diversidade de manifestações, né?
como se fosse, como se existisse apenas uma religião, né? Então, assim, ou existisse só uma forma de ver, de acreditar, de estar no mundo, de cultuar, e de crença mesmo, e que somente ela fosse válida, né? Então, tem essa questão da perseguição, que eu acho que a Lucy trouxe muito bem, que é o sintoma de não se expressar tanto dentro das escolas ou dentro dos outros espaços públicos. E tem também esse retrocesso que a gente tem vivido, né? Inclusive, eu não sei se é interessante falar isso, né? Estava num debate esses dias, logo nessa questão da polarização, né, política, pós as eleições, uma das primeiras pessoas que ficou publicamente que foram mortas por não aceitarem o bolsonarismo foi um capoeirista, né, Moa, eu acredito que é Catendê, lá no Salvador. Moa do Catendê, em Salvador, né? Foi. E justamente pensando nessa polarização que está tão ligada a esse tema. Porque dos registros públicos que a gente ficou conhecendo ali ainda em 2018, foi esse assassinato por um crime mesmo de ódio, ligado a uma questão da cultura que é negra, da cultura que é ancestral, e algo que está se pautando no ódio contra tudo isso que vocês trouxeram aqui, né? Que é essa liberdade religiosa. Então, para a gente finalizando, né? Nós temos aí 5 minutinhos para finalizar, se vocês duas puderem ir mesmo finalizando para a gente, comentando um pouquinho sobre isso, 3 minutinhos para cada uma. Nossa, isso daria 3 horas, bom marcar. Não, eu só queria destacar assim, um ponto, que a Marina fez um novelo no início, falar do Bloco Oficina Tambolelê, que é um bloco que foi criado para o carnaval, e que eu acho que hoje eu posso dizer que é o único bloco de Belo Horizonte de percussão a partir da releitura dos ritmos do reinado. Então, por que isso? A importância que a gente tem, a gente teve muita referência, a base foi a Bahia, principalmente, mas de dizer que Minas Gerais tem som, tem uma sonoridade, tem uma identidade que é própria, e aí o Bloco Oficina Tambolelê, ele existe a partir disso. E a gente... quando a gente vai trabalhar a cultura, vem tudo, né? Porque, assim, até 2015 a gente tinha uma sede, então a gente está trabalhando ali a convivência, a solidariedade, a cultura, e é tudo junto. E é essa dinâmica. E sobre a liberdade religiosa, eu queria só destacar uma coisa que da experiência que eu tenho vivido, tem esses silenciamento que não é só da escola, é da sociedade como toda, uma invisibilidade enorme. E da minha experiência que eu tenho sentido é que é muito importante que a gente consiga desconstruir esse processo, porque as pessoas estão cada dia mais com medo. Quando eu saio com as minhas contas, hoje sexta-feira, sou de branco, em homenagem a Oxalá, em homenagem e respeito a Oxalá, as pessoas, você tem coragem? Você tem, né, tem medo. Então, e aí eu tenho insistido em fazer isso porque é impressionante eu me surpreender com a quantidade de carinho que eu recebo de pessoas que olham para mim e pedem beijo e cumprimentam, porque elas estão invisibilizadas. Se a gente se esconde, a gente impede, inclusive, de saber que não é só pedrada que a gente recebe. O que acontece? Essas manifestações de carinho a gente não posta, porque assim, parece que é tão
tão comum, tão rotineiro. Nossa, que bom, foi bom aquilo ali e tudo. Mas quando leva a pedrada e aparece no jornal o dia inteiro, né, todo mundo fica ali comentando, fazendo os protestos. Mas o importante de dizer isso, sabe? Que o quanto o nosso corpo ele é político e enquanto o enfrentamento ele passa nesse dia a dia, porque assim, é a partir da atitude da gente, talvez até correndo risco ou não, que a gente vai encorajar outras pessoas. Eu acho que é importante isso que você está falando, Lucy, pegar assim na minha trajetória dentro da escola, né? Então, a gente começava as aulas, lembra, né? As escolas da rede municipal, tinha muita gente que fazia oração, então nós começávamos as aulas, eu ficava no pátio, fazia as músicas, né, da catequese, mas eram músicas religiosas. E a partir também de um processo de formação, de reflexão, que eu estava no espaço público, que ali era uma escola pública, que eu tinha que respeitar a diversidade. E esse espaço ele era colocado não só pelos livros, ele era dado pela realidade. Eu lembro que a primeira turma que formou no Cônego, uma criança não foi participar porque era um culto, era uma missa, e ele era testemunha de Jeová. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui. Aí nós começamos a dizer, não, essa escola precisa incluir essa diversidade. E aí eu fui mudando também as minhas músicas, porque aquelas canções, poderíamos ter outras canções, canções da cultura popular, canções da infância, né, de cirandas, que nós podíamos fazer o acolhimento através dessas canções e não fazer sem discriminar essa diversidade religiosa. Então, esse processo de formação ele também se dá ouvindo, prestando atenção nas crianças que estão conosco dentro das escolas, nos e nas adolescentes, nos jovens e adultos que estão conosco nesse espaço. Como defender a escola, a laicidade na escola e respeitar a liberdade e a diversidade religiosa. Isso foi um debate fervoroso dentro da educação e nós precisamos retomar esse debate, porque isso que a Lucy chama a atenção é fundamental. Se nós não fazemos, eu lembro dos enfrentamentos dentro da escola, que às 6 horas a escola funcionava de 7 às 11, 11 às 3, 3 às 7. 6 horas colocava, ouvia o Ângelus. Gente, mas aqui é um espaço público. Não, mas todo mundo aqui é católico. Não, tem uma diversidade. E esse debate nós precisamos fazer. Quando a Lucy traz de que é preciso se mostrar, é preciso construir coletivamente a coragem de fazer o debate, essa reflexão, para que sejam preservados os direitos de todas as pessoas a vivenciarem a sua experiência religiosa, a ter o direito a essa liberdade religiosa em todos os espaços públicos, né? E trazer que esse respeito tem a ver com o que há de comum em todas as religiões do mundo, que é amor. É amor e respeito a outra pessoa. Quem faz o contrário disso, mesmo sem compreender, está profanando o que é o princípio básico de uma compreensão religiosa do mundo, que é amar o universo, é ser parte do universo e sendo parte do universo, você está em comunhão com todo o universo e com todas as pessoas, porque as pessoas são parte do universo. Beleza. Muito obrigado, vocês duas, pelas contribuições e por trazerem aqui, né, de coração aberto, toda essa trajetória de muita luta, de muita força. E é isso, a gente encerra agora nosso Minas com Maria, com o tema da cultura, da tradicionalidade, da cultura ancestral e dessa convicção, desse embate da liberdade religiosa.